Estamos começando o programa Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, onde viveremos as bênçãos de Deus, o amor de Deus, a graça, a misericórdia, os milagres que Deus tem para manifestar sobre as nossas vidas. Hoje teremos momentos extraordinários e especiais aqui no programa Falando ao Coração. Serão 30 minutos recheados de bênçãos, de alegria, de oração, da ministração da palavra. São 3 orações muito especiais. A terceira oração, ela acontece ao final do programa. E é a nossa oração do altar da intercessão. Nesta oração, eu vou ungir as minhas mãos, estender elas em sua direção e declarar o milagre de Deus sobre a sua vida, sobre o seu pedido de oração. Eu quero orar por você, pelo seu pedido de oração. Para isso, basta mandar para nós o seu pedido de oração através do WhatsApp. O número está aí na sua tela. Basta você estar agendando no seu celular, escreva o seu nome, o seu pedido de oração e mande para mim. Eu quero orar por você, eu quero declarar uma bênção especial de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e por tudo aquilo que você tem buscado diante de Deus. A segunda oração, ela acontece no meio do programa. É uma oração onde eu vou declarar bênçãos financeiras sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. E a primeira oração, ela acontece logo depois de uma história que eu quero compartilhar com você no dia de hoje. Conta-se que havia um pequeno garoto, por nome de João. E ele morava em uma cidade muito grande, em uma capital, em uma cidade com muitos prédios. Mas João morava ali em uma casa, num bairro, e naquele bairro havia uma praça. Aquela praça foi cuidada pelos moradores, foi zelada pelos moradores. Os moradores plantaram árvores, colocaram brinquedos, prepararam lá um espaço para que as crianças pudessem correr, jogar bola, para que as mães pudessem levar os seus filhos para passear. Aquela praça era o local onde aquelas pessoas daquele bairro, em meio àquela grande cidade cheia de prédios, arranha-céus, ficavam e podiam desfrutar de momentos muito bons e agradáveis. João, aquele pequeno garoto, nasceu ali, naquele bairro. E aquela praça sempre fez parte da sua história, desde quando ele era criança até enquanto ele agora como jovem. E sempre ouviu uma história de que aquele espaço onde aqueles moradores fizeram como praça era uma propriedade particular. E sempre havia essa expectativa e este pensamento daquela propriedade privada. Um dia o dono vai aparecer e vai querer este terreno. O dia chegou. Chegou-se naquele lugar advogados, engenheiros e tantas pessoas mais e disseram para aquelas pessoas que estavam ali ao redor daquela praça, moravam ao lado daquela praça, daquele espaço verde. E disseram, olha, nós vamos construir aqui um grande prédio e vai acabar agora com este espaço, com esta praça, com este parque e não tem conversa. Aquele garoto, João, estava ali e ouviu aquela conversa e ficou muito triste. E ele foi para casa entristecido e disse, mãe, vão construir um prédio na nossa praça, no nosso espaço. E a mãe disse, meu filho, Deus é com você, não fique triste. Deus vai agir em nosso favor, não fique triste. E ele falou, mãe, como é que Deus vai agir? Nós somos aqui tão poucos. Nós somos pessoas simples, nós somos pessoas humildes. Como é que Deus vai agir aqui em nosso favor? E a mãe disse para ele, meu filho, Deus ainda quer te usar muito
para fazer coisas grandes, coisas boas. E o João ficou pensando, como pode, eu fazer coisas grandes? Eu sou tão jovem. Mas ele dormiu pensando naquilo. Logo de manhã, quando ele estava com a mochila para ir para a escola, passou ali em frente ao parque, já viu homens medindo aquela praça, algumas crianças ainda brincando, e ele disse: eu poderia fazer alguma coisa, mas o que eu posso fazer? Eu nem sei o que fazer. Quando ele chega na escola, ele vê alguns amigos conversando sobre internet, sobre algumas redes sociais, e ele logo pensou: será que se eu publicar nas minhas redes sociais, falando da história, as pessoas vão me ajudar? E ele ficou pensando isso durante a aula, voltou para casa, foi na praça, tirou algumas fotos, fez alguns vídeos, escreveu uma história relatando de como os moradores haviam feito com aquele espaço, de tanto tempo, cuidando, plantando, zelando por aquele espaço, que se tornou um espaço público para eles. Olha, e foi uma história muito bonita que ele escreveu. E ele publicou em uma das suas redes sociais, esperando que houvesse um grande retorno. Mas ninguém viu. Pouquíssimas pessoas curtiram ou compartilharam. Passou-se um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e as pessoas estavam chegando mais gente para fazer um projeto para aquela praça, para que ela se tornasse um prédio. E João já estava desistindo e disse: mãe, não resolve nada. E a mãe disse para ele: meu filho, não desista. Você pode, você vai além do que você pode estar pensando. João foi para o seu quarto, morava ele ali com uma janela que ele podia ver o céu. Ele abriu a janela, olhou para o céu e disse: Senhor, se o Senhor é conosco, com essa comunidade, dá um sinal. E ele dormiu. No outro dia, quando ele pega o seu celular e ele olha as redes sociais, uau! Para a surpresa dele, aquela publicação havia viralizado, como nós dizemos. Muitas, centenas, milhares de pessoas haviam comentado, curtido, compartilhado. Pessoas do bairro, da cidade, até de outras cidades. E ele ficou empolgado e disse: Deus, o Senhor é comigo. E agora a população começou a se levantar de uma maneira mais forte, para que as pessoas, as autoridades pudessem ver aquela situação, mas não tinha muita coisa o que fazer, porque aquela área de fato era privada. Mas para a surpresa de todos, aquela publicação, aquele conteúdo, aquele material que o João havia feito, as fotos antigas que ele havia resgatado, as imagens históricas, as histórias que ele contou das crianças brincando naquela praça, das mães se alegrando, das tardes festivas, dos dias maravilhosos, dos cultos que aconteciam naquela praça. Toda aquela história chegou ao dono da área, a um grande empresário, a um homem que tinha construído tantos outros prédios. E ele leu aquela história e ele lembrou até da sua infância, dos momentos em que ele brincava também em um espaço como este. Ele pessoalmente foi até aquele local, viu aquela praça, viu as pessoas com o coração na mão, pensando em que poderiam perder aquele único espaço verde em meio àquela selva de pedras. E aquele homem, já um senhor, olhou para a comunidade, perguntou quem era o João. O João se aproximou, um garoto até um pouco tímido, introvertido. E ele disse: foi você que escreveu? Ele falou: sim, senhor, foi eu que escrevi. É a nossa praça. E então aquele empresário olhou para o garoto e disse: pois nós não vamos mais construir um prédio neste lugar. Pelo contrário, eu vou ajudar vocês agora a manter esta cidade, esta praça, este parque, porque eu gostei da sua história. E eu fiquei feliz porque você decidiu fazer algo em favor desta comunidade. E assim, todos ficaram maravilhados com a decisão daquele empresário. João ficou extremamente empolgado e a sua mãe disse: meu filho, eu disse para você que Deus iria agir em nosso favor, mas precisava você agir. E olha só, com a sua atitude de tirar umas fotos, de fazer um material e publicar, olha o que Deus fez para toda esta comunidade. E eu quero
deixar esta história para você. Você precisa dar um primeiro passo. Eu não sei o que você está enfrentando ou passando, mas o que importa é que nós possamos fazer algo na direção do propósito de Deus. Eu quero orar com você agora, neste dia, declarando sobre a sua vida que todos os impedimentos, que tudo aquilo que vem para tirar a sua paz possa cair por terra, porque o nosso Deus vai agir em seu favor. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero declarar neste dia tão especial que as mãos fortes e poderosas do Senhor possam alcançar o teu filho e a tua filha. Senhor, levantes, ó Pai, são colocados diante dos teus servos, mas o Senhor pode e vai agir em favor dos teus filhos, tirando toda barreira, todo impedimento, trazendo saúde, trazendo alegria, trazendo a bênção que os céus, ó Pai, têm para manifestar. Ó Senhor, eu te peço neste dia que o Senhor possa agir em nome de Jesus. Deus tem uma grande vitória para você no dia de hoje. Você sabe que o programa Falando ao Coração é um oferecimento da Igreja Betel, a igreja que ama você. Nós estamos localizados na Avenida T3, esquina com a Avenida T8, no setor Bueno, no coração de Goiânia, para o seu coração. Quero convidar você, a sua casa, a sua família, os seus amigos, para que venha participar conosco de um culto muito especial. Nós estamos nas quartas-feiras proféticas. Deus tem falado poderosamente, Deus tem agido poderosamente, grandiosamente nos cultos das quartas-feiras. Nós estamos nesta campanha ouvindo a voz de Deus e falando com o Senhor, apresentando as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições e colocando diante de Deus aquilo que o Senhor tem para fazer sobre nós. Venha participar, quarta-feira, amanhã, 19h30. Eu espero você, o pastor Gentil espera você, o pastor Welton espera você. Nós, a Igreja Betel, toda, esperamos você de braços abertos para que possamos adorar ao nosso Deus. Domingo, nós temos 2 encontros marcados, um às 10 horas da manhã e o outro às 19 horas. Venha adorar a Deus, venha levantar um clamor ao Senhor, venha buscar a face de Deus, venha colocar diante do altar do Senhor o seu pedido, o seu clamor, a sua oração. Deus está ouvindo os nossos pedidos, o nosso clamor. Deus quer te abençoar. Domingo, 10 da manhã e às 19 horas. Se você não está em Goiânia ou em alguma cidade próxima e quer acompanhar os nossos cultos, é muito fácil. Através do YouTube, do canal Falando ao Coração, você pode estar acompanhando as nossas transmissões que acontecem ao vivo. No culto de quarta, 19h30, domingo, 10 da manhã, domingo, 19 horas, você pode estar acompanhando toda a nossa programação. Venha adorar a Deus. E agora, vamos para o quadro Você Sabia? Com o pastor Wesley Adorno, da Trilha do Conhecimento. Vamos ver o que ele tem de especial para nós no dia de hoje. Você sabia que o profeta Jonas viveu num tempo em que o Império Assírio dominava o mundo? Isso 700 e pouco antes de Cristo. Ao ponto de 722 exatamente, este Império Assírio levar todo o reino de Israel, as 10 tribos do norte, cativos. Jonas profetizou nesse tempo. E esse povo assírio era um povo exterminador de gente, eles eram verdadeiros torturadores, eles eram muito maus, eles matavam pessoas aos poucos para que elas sofressem antes de morrer.
E este império, ele levantou-se questões contra a família do profeta Jonas. Lembra do profeta Jonas? É aquele do grande peixe? Exatamente. E olha, a curiosidade que eu deixo para você. Diz a tradição que a família dele sofreu tanto, e Jonas, percebendo isto, ele perdeu todos os seus familiares. Agora, quando Deus fala para ele, vá e pregue na cidade de Nínive, Nínive era exatamente a capital desse grande império, capital da Síria. Ele recuou, ele retrucou em não pregar e foi para Tarsis. Depois ele volta, prega, o povo se converte, e olha que incrível, ele acha ruim o povo se converter, porque o povo se convertendo, houve salvação. Ele não queria salvação para aquele povo exatamente por conta da mágoa que ele trazia. Olha, primeiro ele não queria ir para Nínive, depois o povo se converte e ele fica todo pesaroso e questionando a Deus, numa crise existencial. Olha, Deus tem seus planos. E Deus tinha um plano tremendo de salvação para Jonas, assim como tinha para aquele povo de Nínive. E o que somos nós para contrariar o plano de Deus? É isto. Pastor Wesley Adorno nos trouxe hoje mais um pouquinho daquilo que ele tem apresentado na trilha do conhecimento. Você quer conhecer mais, quer aprender mais? Uma escola que gera transformação é a trilha do conhecimento. Através do Instagram você pode estar acompanhando conteúdos como esse e tantos outros que são colocados diariamente lá. Você vai pegar aí seu Instagram e vai buscar trilhadoconhecimento.online e siga para não perder nenhum só momento de compartilhamento da palavra de Deus ao nosso coração. E agora eu quero orar pela sua vida financeira. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero levantar um clamor em favor de todos os teus filhos que aqui estão. Senhor, abençoe a vida financeira deles, ó Senhor. Estenda as tuas mãos, manifesta com teu poder, manifesta com tua graça, com tua alegria, com a virtude dos céus, ó Pai, em favor dos teus filhos. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que a presença do Senhor possa estar sendo, ó Pai, sobre o trabalho, sobre a casa, sobre o projeto que os teus filhos têm colocado diante de Ti. E eu sei que hoje é um dia de decisão, em que o Senhor, Pai, vai abençoar muito mais a vida do teu filho. Senhor, eu quero pedir, ó Pai, de uma maneira especial, sobre a vida daqueles que estão se tornando no dia de hoje um evangelista associado. Senhor, que as mãos fortes do Senhor possam abençoar teus servos. Que o Senhor possa, ó Pai, estar multiplicando a renda, aumentando, Senhor, a renda, aumentando, Senhor, a capacidade financeira dos teus filhos, dê novas oportunidades. Meu Deus, que ele possa crescer, ó Pai, nesta empresa, que o negócio, ó Pai, que o teu filho tem colocado, possa, meu Deus, ser bênção, ó Pai, eu te peço. Meu Deus, e aqueles que já são evangelistas associados, Pai, que o Senhor possa multiplicar, assim como o Senhor já tem feito, e que nada possa faltar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E agora, chegou o momento da reflexão bíblica. E eu estarei meditando com você no livro de Juízes, capítulo de número 6, verso de número 23, que diz assim: Porém, o Senhor lhe disse, a paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abierzitas. Que palavra poderosa Deus tem para nós neste dia de hoje. É um texto em que fala de um homem chamado Gideão.
Eu até falei de Gideão no programa passado. Se você não viu, você tem a oportunidade de estar acompanhando. Vá no YouTube, Falando ao Coração, e você vai buscar o programa da terça-feira da semana passada, que você vai ver a mensagem que eu ministrei sobre o começo da história do chamado de Gideão, de como ele chegou até esse ponto. Mas se você não viu, continue aqui, porque eu vou falar um pouquinho do que aconteceu e nós vamos continuar. E eu quero trazer 3 lições poderosas de Gideão para as nossas vidas. Nós entendemos que o povo de Israel estava passando por algumas dificuldades, por perseguição. E o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem. Gideão, ele decidiu malhar trigo no lugar de se pisar uvas. Não era o local apropriado, mas assim ele fez. E quando ele estava lá trabalhando, chegou um anjo, o anjo do Senhor chegou até Gideão e disse para Gideão: homem valente, homem valoroso, você é um homem valente, disse para Gideão. Neste primeiro momento, nós vemos aqui um chamado de Gideão e a reafirmação deste chamado. Gideão, naquele momento, quando ele está diante do anjo, ele diz para o anjo: mas espera aí, anjo, nós estamos passando por tantas dificuldades. Ele começa a conversar com o anjo do Senhor, por tantas lutas, são tantas perseguições, nós plantamos e somos roubados, nós colhemos e somos roubados, os nossos animais são roubados, o que não é roubado é queimado, é destruído. Por que nós estamos passando por tal situação? E o anjo explicou para Gideão, e ele já sabia também, mas ele queria entender, tentar entender o que estava se passando. E aí quando o anjo disse para ele: olha, você é um homem valente, valoroso, Gideão, naquele momento, começa a dizer: olha, como é que eu vou livrar o povo de Israel, sendo que a minha tribo é a menor de todas as tribos, e a minha família em meio à tribo é a menor de todas, e eu sou o menor de todos. Nós vemos agora um contraste da visão que Gideão tinha dele e da visão que Deus tinha acerca de Gideão. O primeiro ponto que Gideão, ele olha para si e diz: eu sou o menor de todos, a minha casa é a menor de todos, e eu não sou capaz de fazer, anjo, o que você está dizendo, que é livrar o povo de Israel. Esta é uma visão que Gideão tinha dele, que ele não era capaz, que ele era pequeno, que ele não era forte o suficiente, valente o suficiente para fazer aquilo que o anjo havia dito que ele poderia fazer. Eu disse que há um contraste entre a visão de Gideão e a visão de Deus. A visão de Deus para Gideão era que ele era valente. E eu quero trazer isso para você hoje. Qual é a visão que você tem? Qual é a visão que as pessoas têm de você? De que você não é capaz, de que você não dá conta, de que você é inferior, de que você não tem força o suficiente, condições o suficiente, sabedoria o suficiente. Esta é a visão das pessoas? Esta é a sua própria visão? Pois eu quero que você olhe agora a visão de Deus para você. Deus te chamou como valente, Deus te capacita, Deus te fortalece, Deus sabe que em você há uma força que vai além daquilo que nós pensamos. Se o Senhor te chamou, é porque Ele sabe que você consegue. Se o Senhor te capacitou, é porque Ele sabe que você é capaz. Gideão nem mesmo ele sabia que ele era capaz. Mas quando o Senhor disse: você é capaz, Gideão começou a repensar acerca deste chamado dele. E o segundo ponto é, quando Gideão foi chamado, ele diz: espera aí, se é o Senhor mesmo, espera que eu vou preparar uma oferta. Gideão foi, preparou um cabrito, preparou os pães e trouxe para o anjo. E o anjo disse: agora coloque sobre a pedra. E ele colocou sobre a pedra. Desceu fogo e consumiu todo o cabrito, todo o pão, toda a comida, todo o caldo que havia ali. E essa segunda lição é que, se nós queremos ver algo
poderoso, maravilhoso, grandioso, algo que nossos olhos não conseguem compreender, eu preciso fazer algo. Entenda que o fogo não estava lá sobre a pedra. O fogo só veio depois que Gideão colocou a oferta em cima daquela pedra, colocou o alimento em cima daquela pedra. Quando ele coloca o alimento sobre a pedra, então a ação de Deus acontece na vida de Gideão. Quantas vezes nós estamos aqui esperando o agir de Deus, mas não fazemos nada? Pois eu quero te convidar a fazer algo para Deus. Faça e você vai ver o agir de Deus sobre a sua vida. E o terceiro ponto é a paciência que Deus tem para nós. Deus é paciente, é longânimo. Gideão ainda faz uma prova com Deus e diz: Senhor, se for o Senhor que está falando comigo, eu vou pegar aqui um novelo de lã, colocar lá na eira, no quintal, no terreno, e tudo vai molhar, tudo vai ficar seco e a lã vai ficar molhada. No outro dia, ele foi lá e o novelo estava totalmente molhado a ponto de encher uma taça. E a paciência de Deus é grande. Então Gideão disse: Senhor, mas se for o Senhor mesmo que está falando comigo, agora vai ser o contrário. Tudo vai estar molhado e o novelo de lã vai estar seco. No outro dia, assim estava. E Gideão entendeu que o Deus era com ele. Deus é paciente. Deus tem paciência. Mas Deus quer ver a tua atitude. Deus quer ver a tua ação. E nós veremos grandes milagres de Deus na medida em que nós tomarmos uma posição e fizermos aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Deus tem algo poderoso sobre a sua vida. Eu quero orar agora no altar da intercessão em seu favor, declarando o milagre de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus. Eu vou ungir agora as minhas mãos, estender elas em sua direção e declarar a graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todos os nomes, por todos os pedidos de oração que aqui estão. Que a paz, que a bondade, que a misericórdia dos céus esteja sobre a vida dos teus filhos. Senhor, por cada nome, por cada pedido de oração, que haja um milagre extraordinário, que haja bênção extraordinária sobre a vida dos teus servos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Chegamos agora ao final do programa Falando ao Coração. Repita comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.